Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você quer maiores informações sobre os nossos cursos e as nossas unidades. E mais especificamente, eu quero falar com você que mora ali na região de Campinas. Nós temos uma unidade maravilhosa em Campinas, Mackenzie Campinas. E para dar maiores informações e tirar todas as nossas dúvidas, eu trouxe aqui o diretor da nossa unidade de Campinas, o professor Dr. Leopoldo Soares. Obrigado, professor. Muito bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês, pronto para esclarecer o que nós temos de bom lá em Campinas. Legal. Professor, me conta um pouquinho, para começar, quais os cursos que nós temos ali na unidade de Campinas? Atualmente nós temos 4 cursos, curso de Direito, Administração, Engenharia Civil e Engenharia de Produção. E estamos com alguns planos aí de expansão para que em 2026 a gente tenha aí mais 2 ou 3 cursos. A ideia é preencher o portfólio para ter um pouco mais de robustez. Você sabe que uma das coisas mais legais que tem quando um aluno que quer estudar e considera o Mackenzie, que quando ele chega nas nossas instalações aqui no Higienópolis, ele fica maravilhado. São prédios históricos. Aliás, quero até falar com você, se você quer fazer uma visita guiada aqui, você não conhece o nosso campus, ou uma visita guiada em Campinas, você pode entrar em www.mackenzie.br e lá tem todas as orientações. Você pode vir sozinho ou pode vir em uma turma. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, me fala um pouquinho sobre a estrutura de Campinas, porque eu sei também que lá é um brinco. Pois é, a nossa estrutura é relativamente nova, né? O nosso campus tem um prédio relativamente recente e, portanto, ele não tem um aspecto de prédio histórico, o campus em si, o prédio em si, mas é uma instalação bem moderna, bem nova, com um mobiliário super interessante, novo. Padrão Mackenzie. Padrão Mackenzie e com um laboratório que é fantástico. A gente tem lá um conjunto de maquinários que eu arrisco a dizer poucas universidades e poucas empresas no Brasil têm, né? Os laboratórios de hidráulica, de química, de indústria 4.0, o Fab Lab, que é um laboratório estilo maker, com um monte de coisa tanto para público universitário quanto para público de ensino médio, se divertir ali fazendo protótipo, fazendo uma série de coisas. Falando em protótipo, esses laboratórios são tão interessantes que uma vez a Embraer nos procurou. É mesmo? A gente fez um protótipo para a Embraer lá em Campinas. Nossa, que legal. Eu queria aprofundar um pouquinho nesse Fab Lab, porque eu tive a oportunidade de conhecer e é uma coisa realmente fabulosa. Assim, primeiro mundo e à disposição do aluno. Ele serve todos os cursos? Todos os cursos. A gente tem desde professor que está fazendo guitarra e testando escala de fabricação de guitarra para os cursos de engenharia de produção, até o professor do direito que vai lá dar aula de propriedade intelectual, de como funciona o registro de marca, patente. Então serve para todos os cursos do Fab Lab e serve também para os jovens de ensino médio que estão se ambientando com o manejo dessas tecnologias e pode ali desenvolver alguma coisa, desde que seja um chaveiro, alguma coisa manual simples, até algo que seja mais sofisticado. Geralmente o aluno que está no interior, e eu estou falando isso porque eu sou de Piracicaba, olha só, né? A gente procura, eu lembro que na época do vestibular a gente procurava uma universidade que fosse perto de casa, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho da localização em Campinas da nossa universidade e como isso facilita a vinda de alunos. Campinas é um espaço, né? A cidade de Campinas ela é muito favorecida porque ela está no interior, mas ela está muito próxima de São Paulo, ou relativamente próxima de São Paulo. Então você tem acesso a muita coisa que existe aqui. A gente tem aluno que faz estágio aqui em São Paulo. Mas tem uma confluência também de rodovia, né, que chega ali em Campinas. Então, para quem é do interior, Campinas está relativamente perto de todos os grandes centros do estado e também está perto do sul de Minas. Sim. Uma boa parte dos nossos estudantes vem do sul de Minas Gerais. Ali Extrema, aquela regiãozinha ali do doce de leite, do queijo. Exatamente, ali, né? Pois é. A gente tem muito aluno de Minas e muitos alunos do entorno de Campinas, da região metropolitana de Campinas. Os alunos que vêm de fora de Campinas, inclusive, é de uma quantidade maior do que os alunos da própria cidade de Campinas. Legal. E na cidade de Campinas, o campus especificamente fica aonde? Ele fica num bairro chamado Jardim Guanabara. É um bairro que está muito próximo do centro, não está no centro, está muito próximo do centro. É uma região, portanto, que é abastecida
por ônibus, transporte público, né? Tem muita opção de moradia e não tem aquela intensidade do centro. Então, a gente julga que é um lugar bastante adequado. Tanto é que a gente é muito procurado, inclusive pela prefeitura, para sediar alguns eventos lá. A gente está sempre recebendo o prefeito, secretários municipais, por conta da localização. É uma localização privilegiada. Legal. A gente aqui no Mackenzie, a gente tem uma característica, que o senhor sabe disso, é que as empresas muitas vezes procuram a gente pedindo indicação de alunos, porque a empresa quer um aluno bem qualificado, então o mackenzista, a gente tem certeza que isso acontece. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os programas de estágio, de emprego, primeiro emprego. O aluno entra já querendo saber qual que é, né, a possibilidade de estágio para poder ajudar ali nos custos ou emprego. Eu queria que o senhor me contasse quais são os planos e programas que tem ali em Campinas para esta demanda. Bom, a gente tem em Campinas uma pessoa, uma professora responsável por uma tutoria de carreiras. Então ela é responsável por otimizar todos os programas de estágio e empregabilidade que a universidade tem, especificamente em Campinas. Então, fazendo o relacionamento com as empresas que estão sediadas na região metropolitana, levando essas empresas para o campus, nas feiras de estágio e divulgando vagas dessas empresas para os nossos estudantes. E o mais importante do que os programas são os resultados que os programas têm. E hoje a gente pode dizer que os nossos programas são muito eficientes porque todos os nossos estudantes que querem estar em estágio estão efetivamente em estágio. A nossa empregabilidade é plena, só não faz estágio quem não quer. As empresas nos procuram e nos dizem da importância de ter um estudante do Mackenzie na sua empresa. E não é só empresa, você sabe que uma vez um promotor de justiça de uma cidade próxima chamada Hortolândia nos procurou dizendo, olha, eu quero ir aí para falar sobre o Ministério Público e eu tenho 5 vagas de estágio para preencher e eu quero que sejam estudantes do Mackenzie. Legal. E ele esteve lá, fez uma palestra para todo mundo, colheu lá umas 10 ou 15 assinaturas de alunos que queriam fazer estágio, fez uma seleção e o pessoal está lá fazendo com ele. Então a gente se orgulha muito de saber que os nossos estudantes estão nos melhores postos de trabalho. E ali, aquela região, ela é muito rica de empresas, né? Eu sei, assim, de cabeça me veio aqui Bosch, indo um pouquinho mais para perto de Piracicaba, Caterpillar, Hyundai, enfim, ali é muito rico de empresas multinacionais ou nacionais grandes e precisa de mão de obra, né? Pois é. E o interessante é que, para além dessas grandes empresas, e são várias delas, né? A gente tem pequenas de empresas de pequeno e médio porte em grande quantidade, sobretudo na área de tecnologia. Campinas é um polo muito pujante de tecnologia, né? Seja pelo acelerador de partícula e outras... É verdade, tem lá o acelerador de partículas. Você sabe que uns dias atrás, ou uns meses atrás, a gente estava com a ministra de Ciência e Tecnologia lá em Campinas, né? E ela me dizia que ela vai mais a Campinas do que ela vem a São Paulo. Olha isso. Porque Campinas tem, de fato, muita coisa acontecendo no âmbito da tecnologia e isso também nos dá muitas oportunidades para os nossos estudantes, já que a unidade de Campinas é o Centro de Ciências e Tecnologia, então esse é um fator que nos orienta, né? Estarmos sempre atrelados com a questão tecnológica, seja no curso de Direito, seja no curso de Administração, seja nos cursos de Engenharia. Agora, uma curiosidade, pessoal, só. Eu sei que tem o campus Mackenzie e tem um prédio que eu nunca sei se é do Mackenzie ou do Mackenzie em geral, enfim, que é um prédio histórico do lado, que é uma coisa maravilhosa, assim, de linda. Aquela construção deve ser histórica. Aquilo pertence ao Mackenzie? Bem, ali ao lado, a gente tem, aquele prédio tem uma relação muito interessante com o Mackenzie, né? Ali funciona o Seminário Presbiteriano do Sul, e funciona já há muito tempo, que oferece curso de teologia e forma muitos pastores presbiterianos, saem dali. Como a Igreja Presbiteriana é a mantenedora da universidade, ali no seminário começaram os cursos da universidade. Então, não existia o campus, o prédio do campus. Ali onde o campus está situado era um campo de futebol. Olha. Que o pessoal fala até hoje, né? Os seminaristas que hoje estão na universidade dizem que jogavam bola ali. Então, os cursos começaram lá. Primeiro os cursos de pós-graduação, lato sensu, e depois os cursos de graduação. E só depois que os cursos já estavam funcionando é que o prédio foi erguido. Entendi. Então hoje a gente tem essa relação de uma
grande amizade, o diretor do seminário é um grande amigo da universidade, a gente faz muitos eventos lá e a gente também dá um suporte que a gente consegue dar para eles. É um prédio histórico, lindo, tombado pelo patrimônio, inclusive o prédio da universidade, ele fica de uma posição tal que ele não tampa a visão e nem poderia, porque por ser tombado, pois é. E a gente tem essa simbiose com eles lá, que é uma simbiose muito boa. Aqui no Mackenzie, professor, a gente tem essa questão dos professores, eles têm muita qualificação, isso é um pilar aqui do Mackenzie, né? E ao mesmo tempo que eles são academicamente muito qualificados, eles têm também um histórico profissional, porque aí alia as duas coisas. Queria que o senhor contasse um pouquinho sobre os nossos professores ali em Campinas. Bom, a gente segue o mesmo padrão, claro, né? A gente tem um corpo docente super qualificado, predominantemente formado por doutores, alguns mestres e ninguém abaixo disso. Então, são professores e professoras com grande experiência de pesquisa e docência que o doutorado dá. Mas, para além disso, nós temos professores que são dedicados à pesquisa e à docência, mas temos uma grande quantidade de professores que exercem outras atividades e que trazem para os cursos uma conotação prática super interessante. Então, na área do direito, a gente tem professor que é desembargador de Tribunal Regional Federal, promotor de justiça, advogados de grandes escritórios, advogados de pequenos escritórios, delegados. E nas outras áreas, nos outros cursos, temos gestores de empresa, prestadores de serviço de consultoria, engenheiros, então pessoas que conseguem levar para o curso uma conotação prática. Os cursos, né, como em toda universidade, tem uma parcela de componentes que são teóricos, propedêuticos e que exigem a condição de um professor mais acadêmico, e tem uma grande quantidade de componentes que são práticos e que exigem alguém que tenha essa experiência prática. Felizmente, nos nossos processos seletivos, né, porque a gente contrata professor por processo seletivo amplo, a gente recebe muitas inscrições, muitos currículos. Então, a gente tem essa possibilidade de escolher a dedo pessoas que conseguem confluir essas duas questões aí, acadêmica e prática profissional. Legal. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre um dos nossos pilares, porque o Mackenzie ele tem essa preocupação em formar o ser humano na sua integralidade, né? Não basta você dar a técnica profissional se ele não tiver o comportamental, o soft skill que a gente chama, né? Então, só para você saber, né? O profissional perfeito hoje para o mercado é aquele que reúne o hard skills, ou seja, técnica muito apurada, e o soft skills, que é o comportamental. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse pilar confessional, que é uma identidade da nossa instituição. A gente acredita que essas habilidades socioemocionais, elas também são desenvolvidas. E para isso você precisa ter um ambiente que favoreça esse desenvolvimento. Um ambiente que consiga temperar, né, aquilo que é a competitividade do mercado de trabalho, a partir dessas competências técnicas e habilidades técnicas, com um ambiente que também seja acolhedor e que consiga despertar no estudante pilares de liderança, mas uma liderança engajada com afeto, com acolhimento, né? E aí nós temos esse ambiente formado para isso e contribui para esse ambiente. Primeiro, um programa de atendimento ao estudante, que é o Proato, uma psicóloga que recebe esses estudantes e cuida do aspecto acadêmico de inclusão desses estudantes. E temos principalmente a capelania, que é formada, composta por um capelão, que é um grande amigo nosso, uma pessoa fantástica. A gente tem a sorte de ter um capelão que é uma pessoa fantástica. Um abraço para o reverendo Jabes. Exatamente. Reverendo Jabes, gente boa. O Jabes, que é da segunda turma de Direito, terceira turma de Direito. Ele se formou em Direito em Campinas. Então, além de pastor, ele também é... Pois ele fez teologia no Seminário Presbiteriano do Sul, depois formou em Direito no Mackenzie de Campinas, fez o mestrado aqui, está fazendo o doutorado aqui. Legal. E ele, junto com a Lorena, que é assistente de capelania, e todos os integrantes da capelania, nos dão esse suporte, esse aparato para os estudantes que professam a fé cristã reformada e para os estudantes que não professam a fé cristã reformada. O acolhimento do Mackenzie também está nessa possibilidade de criar esse ambiente favorável para todo mundo, independentemente da fé que professe, né? Ah, que legal. Professor, eu queria então pedir para o senhor olhar aqui para a nossa câmera e fazer um convite para o
aquele aluno do terceiro ano ou aquele que já terminou o ensino médio e está considerando alguma universidade, queria que o senhor convidasse, então, para que viesse para o Mackenzie. Maravilha. Bom, eu posso começar com o meu relato pessoal. Eu, quando estava no ensino médio, eu não queria vir para São Paulo, por algum motivo. E sempre procurei um curso no interior, porque pensava que no interior teria uma vida acadêmica muito mais potente, no sentido de aproveitar tudo aquilo que a vida acadêmica tem para dar, em termos de pesquisa, ensino, estágio, etc. E esse é o convite que eu faço para você, que você conheça o Mackenzie de Campinas, porque Campinas é esse ambiente acolhedor e, ao mesmo tempo que é acolhedor, como uma cidade do interior do estado, é uma cidade com muitas coisas, muito potencial profissional, muito propício para desenvolvimento da vida acadêmica, inclusive para os estudantes que são de fora do Brasil. Os campi que eu visito de universidades estrangeiras sempre me remetem a esse ar que nós temos em Campinas, de uma cidade que é um pouco menor, mas com muita coisa acontecendo. Então, se você está interessado em um desses cursos que nós oferecemos lá, em outros que a gente ainda vai vir a oferecer, venha nos visitar, conheça o campus, você não vai se arrepender, venha ser um mackenzista de Campinas e dividir conosco a sua vida acadêmica. Nós queria agradecer o senhor pela presença aqui também, por ter tirado as nossas dúvidas aqui. Muito obrigado, viu, professor? E você já sabe, né? Se você quer participar de um dos nossos processos seletivos, nós temos 2 janelas, no primeiro semestre, outro no segundo semestre. Você pode entrar para maiores e grandes informações em www.mackenzie.br. Vou para essa câmera agora dizer o seguinte: nós terminamos os papos aqui sempre com a nossa hashtag oficial, que é Isto é Mackenzie. Vem estudar conosco. Até a próxima.